Então, vou colocar umas coisas práticas, né, realmente, de tudo isso, né, você bem colocou, bem citou aí algumas coisas que, inclusive hoje dentro da igreja também nós estamos vivenciando, né, você bem citou algumas coisas, e realmente eu acredito que isso é uma coisa até mais perigoso do que a questão das imagens, né, que é a questão de colocar o homem no centro das coisas. O homem, né? E quando você coloca o homem, você acaba idolatrando o homem, né? Aí realmente há uma idolatria, né? Você começa a adorar o homem e inverte aquela ordem do mandamento do Senhor, que é a primeira coisa, inclusive o resumo, né? O resumo do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou para a gente amar ao próximo e depois amar a Deus. Primeiro a gente precisa amar a Deus, depois amar o próximo. E hoje em dia, quando há uma inversão nesse mandamento do Senhor, a gente começa a idolatrar também o homem, né? Nós começamos a idolatrar o homem e aí o negócio azeda, né? Vamos dizer assim, né? O caldo azeda, porque nós estamos feridos e manchados pelo pecado original e a gente só consegue amar o homem se a gente amar a Deus. Primeiramente, amando a Deus que nós vamos amar o homem. Não é amando ao homem que nós vamos amar a Deus. Tem que ficar muito claro isso para a gente, né? Deus quer que nós nos amemos realmente. Inclusive, ele disse isso, né? Vocês serão conhecidos à medida com que amarem uns aos outros. Vocês serão conhecidos como os meus, né? Como os cristãos. Mas a gente só é possível, né? Nós só somos possíveis a amar, né? Os irmãos, se nós amarmos primeiramente a Deus, porque é Ele que vai curar a nossa ferida, né? Ele que vai curar os nossos, digamos assim, o veneno, né? Da serpente inoculada lá pelos nossos primeiros pais. Bom, e é interessante que meu irmão falava também dessa questão da idolatria, né? E tem uma passagem que eu tinha preparado aqui também para nós, antes, né, de encerrar a live, e é uma passagem que me inspirava muito em colocar a ordem, né? Qual é a ordem das coisas na nossa vida? O que nós devemos amar primeiramente? Qual a ordem das nossas escolhas? O que nós precisamos escolher? Onde é que Deus, né, precisa estar na nossa vida? E aí eu meditava aqui Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 21. Né? Um outro dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus, porém, respondeu-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E vinha muito ao meu coração, né? Mas é meu pai, eu vou sepultar meu pai, Jesus. Deixa eu sepultar meu pai primeiro, depois eu te sigo, eu quero te seguir, mas eu preciso lá sepultar meu pai. E eu falava, mas, nossa, Jesus está sendo duro aqui, como é que eu vou abandonar meu pai? Como é que eu vou deixar meu pai assim nessa hora, né, de sepultar, né? E ele fala realmente, né, Senhor, deixa que os mortos sepultem os mortos. E eu ficava imaginando o que Jesus queria dizer, o que Jesus quer dizer com essa palavra. É o que nós estamos, né, refletindo hoje aqui também. Né? Qual a importância que nós demos a Deus? Ou melhor dizendo,
O que nós estamos colocando no lugar de Deus? Aqui nós falávamos da imagem, né? Que é, inclusive, o tema da nossa live. Quando eu coloco o dinheiro no lugar de Deus, quando eu coloco, meu irmão falava também dos jogadores de futebol, né? Dos artistas, dos atores, né? Isso tudo é o quê? Não, primeiro, Senhor, eu vou lá e vou sepultar esse morto aqui. Depois eu vou te seguir. Depois você vai ter um lugar de destaque na minha vida, né? Então aí, né? É nesse sentido que Jesus. Inclusive o rodapé da minha Bíblia aqui é a tradução do padre Manuel de Matos Soares. No rodapé, inclusive, dessa Bíblia, né? Ele fala um ponto muito importante para a gente entender melhor essa passagem, né? Ele fala assim, ó, deixe que os mortos sepultem os mortos. Com estas palavras, Jesus de modo nenhum teve em vista dispensar os filhos das últimas homenagens que devem prestar a seus pais. Somente quis que, quando estiverem em colisão, os deveres para com os pais e os deveres para com Deus são estes que devemos preferir. Então, na realidade, aqui Deus assume o seu lugar, né, na nossa vida. E se nós, católicos, né, cristãos católicos, colocarmos imagens no lugar de Deus, meu irmão, minha irmã, desculpa a sinceridade, nós não somos católicos, porque católicos não colocam imagem no lugar de Deus. Católico não coloca imagem no lugar de Deus. Né? Para nós católicos, o nosso Deus é um único Deus e Senhor nosso. Né? É um único Deus e Salvador. E não é uma imagem que vai nos salvar. Quem vai nos salvar, quem já nos salvou, é Jesus Cristo, pela sua paixão e morte e ressurreição. Esse é o nosso Deus. Não é a imagem que vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus Cristo.